Oi, eu sou Catarina e hoje nós vamos conversar sobre Laranja Mecânica, sim, o clássico do Anthony Burgess. E esse livro aqui é aquele onde nós vamos conhecendo a história através do nosso narrador, que é o Alex, o líder da gangue, que é extremamente violento e que vai ser preso, vai ser traído pelos seus amigos e submetido à técnica Ludovico. E para esse livro funcionar para você, é muito importante que você suspenda a descrença. Como assim? Que você decida ignorar temporariamente coisas que não fazem sentido no mundo real, para poder se envolver com a narrativa. Por exemplo, o Alex e a sua gangue usam um dialeto próprio, que é o Nadsat, que são palavras inventadas, né? Que são a combinação do inglês com o eslavo, uma coisa assim. E, para que o leitor entenda o que ele está dizendo, nessa edição da Aleph tem um glossário lá no final do livro. Então você vai lendo as palavras e vem buscar aqui no glossário o significado delas. O Alex ele repete várias palavras muitas vezes no livro, então acho que chegando lá pela metade você nem precisa consultar tanto. Tá? Você já vai conseguindo entender até pelo contexto também das situações. Um outro momento aqui em que você precisa suspender a descrença é com relação ao método Ludovico. Por quê? O Alex passa 2 anos preso e após esses 2 anos o governo decide fazer um experimento com ele, que é o método Ludovico, que consiste no seguinte: antes do Alex ser submetido a cenas de violência, é injetado nele um elemento, algo que é um indutor de mal-estar. E aí, o que acontece? Ele recebe essa injeção com esse indutor de mal-estar e logo em seguida assiste às cenas de violência. E as cenas de violência têm suas respectivas trilhas sonoras, né? Suas músicas associadas. Então, com o passar do tempo, o Alex começa a associar a violência ao mal-estar. Por isso que, quando ele pensa em cometer um ato violento, só no ato de pensar ele já se sente mal. E aí, para os cientistas, o método Ludovico é um sucesso, porque de fato ele passou 15 dias fazendo esse tratamento e nesses 15 dias, né, nessas 2 semanas, ele simplesmente saiu uma pessoa completamente não violenta, né, completamente pacífica. Só que aí que chega o ponto que no livro a opinião pública detestou essa solução. Porque simplesmente tem uma discussão aqui no livro sobre ele realmente é bom ou ele foi condicionado para ser bom, sabe? Porque o Alex perdeu completamente o livre-arbítrio. Ele não tem escolha. Ele não tem outra escolha a não ser pacífico, portanto, ser bom. Né? Então, o Alex aqui, nós vamos acompanhando ele desde que ele tinha 16 anos até os 18. Então, ele é o próprio narrador da história, né? E ele é um adolescente de uma família muito pobre. Então, basicamente, nos primeiros capítulos, nós vamos acompanhando ele junto com a sua gangue, roubando bares, cometendo violências com mulheres e todo tipo de atrocidade. Ele realmente não parece ter nenhum remorso no que ele está fazendo, apesar de saber muito bem o que faz. Ele manipula os pais também. Tem alguns momentos aqui em que ele dá dinheiro aos pais, né? Meio que ele é uma pessoa muito gentil, assim, com todo mundo ao redor dele, no sentido de que ele é gentil com os pais, ele é gentil. Mas todo mundo sabe que ele é violento, né? Então, só que aqui não é só o Alex que é violento, né? Todos os personagens e as autoridades são levados ao extremo. E essa violência exagerada, ela não é literal, né? É uma hipérbole crítica, né? Uma metáfora sobre o controle social e o medo dessa juventude descontrolada. Aqui nessa sociedade, o universo é coerente com as suas próprias regras. Então, o Anthony Burgess, ele não quis realismo nesse livro, ele quis provocar, justamente para discutir temas profundos como o que nos torna humanos, é melhor um ser humano ser mal por escolha ou ser bom por obrigação? Né? O Estado tem esse direito de controlar a mente dos indivíduos?
né? E até uma crítica mesmo à própria ressocialização, né? Porque o Alex passou 2 anos preso antes de ser submetido à técnica Ludovico. E nesses 2 anos ele ainda era o mesmo, sabe? Ele não tinha apresentado nenhuma mudança, né? Então, assim, será que essa ressocialização que o Estado propõe realmente funciona? Realmente tem o objetivo de trazer as pessoas de volta para viver em sociedade? E aí esse livro, ele tem sensíveis diferenças com relação ao filme, tá? Então, se você já viu o filme, eu acho que vale a pena dar uma chance ao livro, porque o último capítulo do livro não está no filme, tá? Então o livro, ele termina com um tom muito mais otimista, porque, spoiler, o Alex, ele mesmo decide que quer ser uma outra pessoa, que não quer mais cometer essa ultraviolência. Por quê? Como a opinião pública foi contra o método Ludovico, justamente porque retira completamente o livre-arbítrio do indivíduo, o Alex foi submetido à reversão do método. Então, ele volta a ser violento, só que ele encontra um amigo que fazia parte da gangue, que já não faz mais parte da gangue, que está casado, e ele decide que ele percebe que envelheceu, ele percebe que agora ele já tem 18 anos, que ele não é mais um adolescente, e que ele quer ter uma perspectiva de vida, ele quer ter um trabalho, ele quer ter um relacionamento, e que isso não condiz mais com aquele Alex de 2 anos atrás, sabe? Então, aqui o próprio Alex toma as rédeas da sua vida e decide não ser mais violento. Ou seja, é um final muito mais otimista do que o filme trouxe, né? Então, esse livro aqui, ele também é muito desconfortável em alguns momentos, tá? Tem muito gatilho de violência extrema, principalmente violência contra as mulheres. Esse livro aqui, ele provoca uma grande questão, né? Que é o seguinte: a liberdade de escolha é mais importante do que essa aparência de ordem, né? Então, é um livro que ele vale muito a pena ser lido. E se você já leu, coloca aqui nos comentários, né? Você teve dificuldade com a linguagem? No começo eu tive, tá? No começo eu achei que tava, nossa, muito chato ter que ficar lendo aqui no começo e indo lá pro glossário. Mas valeu muito a pena, porque foi um livro que me envolveu completamente. Apesar de eu sentir muita raiva do Alex, eu consegui entender um pouco por que ele agia dessa maneira e por que é que o método Ludovico, né, apesar de parecer ser uma resposta muito fácil, muito simples, ele esconde muitas coisas, né? O que é que está por trás disso? Então, foi um livro que eu gostei muito, que eu acho que vale muito a pena a leitura. E se você apenas viu o filme, acho que vale a pena ler o livro também, tá? Eu acho que são experiências completamente diferentes e que vão ampliar a sua leitura sobre a obra. Recomendo muito. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!